Estados Unidos avaliam se redes sociais podem ser responsabilizadas por conteúdos postados por usuários. Esse aqui é o grande debate do nosso tempo, tá, gente? Não é o único, né? Mas assim, é o grande debate do nosso tempo porque isso aqui permeia todos os assuntos da sociedade. Da guerra da Ucrânia até a PEC da transição, até tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Tudo é contaminado, tá? Pelo algoritmo. Todos os debates públicos que a gente vê acontecendo no mundo hoje, eles são filtrados pelas redes sociais. Elas filtram os assuntos que vão ser mais debatidos, porque elas têm o poder, através do algoritmo, de criar os hot topics, ou seja, de jogar os assuntos para cima ou de esconder os assuntos. Tem esse poder através do algoritmo. Não estou dizendo que na sua gênese é um poder malévolo que eles escolhem os assuntos que interessa para eles debater. Não é isso. Eu estou dizendo que isso é feito por uma escolha algorítmica. Isso é feito por uma escolha matemática. E a programação matemática dos algoritmos é feita por pessoas. Então os algoritmos têm viés. Todo algoritmo tem viés. Um algoritmo pode ser racista? Pode. Aliás, os algoritmos são racistas. São racistas. Isso já está provado, já apareceu em estudo, já é empírico. O tipo de pessoa, o biotipo de pessoa que aparece mais na timeline das pessoas, qual é? É o branquinho, o loirinho, a loirinha, branquinho. É isso. Então os algoritmos são sim racistas, os algoritmos são sim excludentes. Isso que eu tô falando de algoritmo só de rede social, tá? Se a gente for entrar em questão de algoritmo de companhia de seguro, de algoritmo de banco, de concessão de crédito, aí o buraco é muito mais embaixo. Eu não vou nem entrar nessa discussão agora, porque o que está em discussão agora nos Estados Unidos e na União Europeia há um bom tempo, inclusive, e no Brasil agora, porque ontem foi criado lá pelo queridíssimo e brilhante Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, um grupo de discussão sobre fake news e ataques online, né? Enfim, essa história toda, né? E isso vai ser capitaneado pela Manuela Dávila, e nesse grupo vai ter cientistas, né? Vai ter o Pedro Halal, se não me engano, vai ter a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, vai ter o Felipe Neto e tal. Qual que é o problema? Eu acho que o governo está se perdendo nessa história. Por quê? Porque o Brasil já tem uma tradição de legisladores e de debatedores para a gente pensar em legislação, em anteparos legais, em pesos, em contrapesos. A gente já tem isso, a gente já fez legislação, Marco Civil da Internet, LGPD, etc e tal. O Brasil não é um país atrasado em relação a esses debates todos. O Brasil está atrasado em relação ao debate sobre regulamentação das plataformas e combate à fake news, como se fala mais grosso modo, mas não é só isso, né? Discurso de ódio, essas coisas todas, por causa do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro nos atrasou nesse sentido. O Brasil era um dos pioneiros do mundo nesse debate. Sempre presentes em fóruns internacionais e tal. O governo Bolsonaro nos atrasou em relação a isso, porque ao governo Bolsonaro interessava o esquema da sujeirada toda, como estava rodando, né? Só que agora, principalmente impulsionado depois do 8 de janeiro, o governo está criando um monte de coisa. Tem debate na CGU, tem grupo de trabalho no Ministério dos Direitos Humanos, tem um grupo de trabalho no Ministério da Justiça, vai ter a proposta do Flávio Dino, tem gente mexendo com isso na Câmara, tem gente mexendo com isso no Senado, tá virando várzea. Qual é o grande risco? Ou de não se fazer nada, porque não tem coordenação, e cada um tá correndo para um lado, e o perfil das pessoas que estão nesses grupos é muito diferente, tá? Ou de fazer bobagem. Tem um risco muito grande de fazer bobagem quando a gente mexe nessas coisas. Regulamentação de rede social, regulamentação de plataforma, coisas que mexem com liberdade de expressão são coisas complexas e perigosas. Por isso muita gente não quer nem falar nisso. E tá errado não falar nisso. Tá errado não querer regulamentar. Tá errado. Tem que regulamentar. Todos os setores da economia são regulamentados. Porque esse setor é especial, que ele não vai ser regulamentado? Não. Tá errado não regulamentar. Claro que tem que regulamentar. Se você não pode furar um poço de petróleo na calçada da frente da sua casa. Pode? Não, não pode. Por quê? Porque tem uma regulamentação para você furar poço de petróleo. Todos os setores são regulamentados, né? Se você presta um serviço, se você é uma empresa, mesmo que privada, você tem que seguir certas normas. Então a gente tem que sim debater e tem que sim regulamentar as plataformas de internet. Meta, Google, Twitter, aqui no YouTube, tudo. Claro que sim. Mas é complexo. E a gente tem que fazer isso com calma e com sabedoria. E de forma concentrada. Eu acho que está espalhando muito o negócio.
Tá espalhando muito negócio. E o perfil das pessoas, veja bem, tem uma diferença grande entre você ser vítima de ataques online e você ser conhecedor, especialista, estudioso de legislação para regulamentar plataformas. São coisas diferentes. Pessoas que estão desse lado aqui podem ser vítimas de ataques online? Podem. Pessoas que são ou foram vítimas de ataques online podem, por curiosidade ou até por motivação pessoal, por terem visto como é terrível, se tornarem estudiosos do tema e bons estudiosos para a gente pensar em legislação? Podem. Necessariamente é a mesma coisa? Não. Então eu acho que em alguns casos está acontecendo uma confusão, né, entre a gente fazer um grupo e colocar num grupo pessoas que são vítimas de ataque online, como se elas fossem, até uma responsabilidade muito grande para elas próprias, como se elas fossem cientistas, pesquisadores, estudiosos, legisladores, cientistas políticos que são afeitos ao tema, que conhecem o tema, que estudam cases de outros lugares. Me pergunto, quantas dessas pessoas que estão envolvidas em todos esses grupos de debate que estão sendo criados nas últimas semanas conhecem a experiência da Alemanha em relação ao discurso de ódio? Estudaram a experiência alemã, sabem como funciona a legislação alemã, conhecem, sabem explicar cases, por que aquilo pode funcionar no Brasil, por que não pode, sabem a experiência dos países escandinavos, sabem o debate que está tendo nos Estados Unidos agora, que é um debate legal sobre legislação, que é um debate basicamente para definir se a gente vai equiparar minimamente, tá? Não é igual, mas equiparar minimamente o Facebook à Folha de São Paulo. No sentido de que a Folha de São Paulo tem responsabilidade por aquilo que publica. A Folha de São Paulo não pode chegar e falar, não, quem publicou aqui é o nosso colunista e a gente não tem responsabilidade sobre isso. Não, por quê? Porque a Folha de São Paulo tem responsabilidade editorial. Ela escolhe quem publica lá e o que é publicado lá é de responsabilidade da empresa. No caso das plataformas, não é bem assim. Aliás, não é assim, salvo raras exceções. No geral, no mundo, nos Estados Unidos principalmente, não se enxerga o Facebook como responsável pelo que as pessoas publicam lá dentro. Esse é o grande debate. E aí, tudo bem, aí a gente fala, não, tem que ser responsável. Tudo bem, tem que ser responsável. Mas aí a gente entra num outro campo, que é o próprio modelo de negócios dessas plataformas. Não só na função algorítmica, que é basicamente fazer com que as pessoas mantenham o engajamento nas plataformas pelo ódio e pela raiva, que são os sentimentos que mais engajam no mundo digital, né? Muito mais do que o amor, não sei o quê, né? Infelizmente, é assim que é, né? Então, para as companhias interessam o que elas chamam de eyeballs, né? Os seus globos, seu globo ocular, né? Quanto mais tempo você ficar olhando para a tela de um aplicativo, melhor para essa companhia, porque você aumenta o tempo de uso. E é baseado no tempo de uso e no tempo de clique e no engajamento que as companhias vendem publicidade. Isso é valor para elas. Isso significa dinheiro. E por uma plataforma não importa se você está agindo ali na plataforma de modo legal ou não. O que importa é se você ficar ali o dia inteiro, né? O conteúdo para as plataformas, o ideal para a plataforma seria ignorar a existência da qualidade do conteúdo. Mas não é assim, elas têm que fazer moderação de conteúdo. Mas aí você pega o YouTube, por exemplo, a última estatística que eu vi, o YouTube tem uma média por minuto, as pessoas sobem de vídeo no YouTube, 500 horas de vídeo por minuto no mundo todo, tá? Essa é a média da última estatística que eu vi do YouTube, eu acho que é uma estatística de 2019, tá? Hoje em dia deve estar mais, não sei. Então vocês imaginem, como que vai moderar isso com pessoas, com pessoinhas, com seres humaninhos? Não vai. Não vai, primeiro, não vai. Então a gente faz o quê? A gente extingue o YouTube? Bom, acho que é extremo demais, a gente vai extinguir as plataformas. E isso se replica em todas as outras plataformas. Quantos milhões de tweets são postados por minuto no Twitter? Quantos milhões de posts são postados por minuto no Facebook? Etc, 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 etc. Então a gente tem um problema. A gente tem um problema social global, muito sério, sobre o qual pessoas que são do ramo em vários países estão estudando e se debruçando para tentar criar legislações e pesos e balanços para tentar minimamente organizar esse negócio. Não vai resolver fake news, gente. Não vai resolver. As pessoas mentem e as pessoas vão continuar mentindo. Isso não tem saída. O mundo real, o mundo material, físico e o digital, eles são o mesmo. Só muda a maneira como a gente se expressa ali, né? Tudo bem, no mundo digital a gente tem algumas máscaras, né? As pessoas podem se mascarar atrás de anônimos, etc e tal. Facilita
um pouco, sim, mas assim, no geral, os sentimentos que estão envolvidos são os mesmos. E as pessoas são as mesmas. Não existem pessoas só no mundo digital. As pessoas que operam no mundo digital são as mesmas que estão operando no mundo real, que a gente chama real, né? Até porque o mundo digital também é real. Enfim, né? Se a gente começar a colocar, assim, tem tanta camada nessa discussão, tem tanta camada, né? Que eu acho que, assim, o governo deveria centralizar essas conversas num único lugar, pegar as melhores cabeças que a gente tem no Brasil, se for gente que tá morando fora do Brasil, chamar essas pessoas pra cá, pegar a gente que conhece as experiências dos outros países, como que é na Austrália, como que é no Japão, como que é na Alemanha, como que é na França, como que é na Noruega, como é no México, como que é na Argentina, no Chile, na Colômbia, a gente sabe, assim, entender o que o mundo tá fazendo, porque as plataformas são as mesmas. A maneira como o Facebook opera no Brasil é a mesma maneira que ele opera no Japão, né? Tem algumas diferenças regionais, claro, mas assim, a gente está lidando com o mesmo monstro. São as mesmas empresas, né? E os países têm, em geral, os mesmos problemas. Então, voltando, né, para a gente falar do governo aqui, a gente tem que olhar para as coisas e olhar para elas como governo, não como a eleição que a gente tirou o Bolsonaro. Isso já passou, já era. O Bolsonaro já foi embora. O Bolsonaro não tá mais nem no Brasil. Então já tchau, Bolsonaro, já foi. Agora a gente tem que olhar pro governo, né? E não ignorar, olhar pro lado quando a gente vê uma coisa que a gente não gosta, olhar pro lado, né? Não é assim que as coisas funcionam. Eu vejo muito pouca gente fazendo esse debate. E acho que esse debate tem que ser feito. Não é só palminha, não é só bater palma. Ai, que bom que criou o grupo, que ótimo. Que bom que criou o grupo com a Manuela Dávila, que ótimo. Consigo pensar em poucos nomes melhores do que o dela. Realmente uma pessoa que tem articulação política, sabe o que são os ataques online, sofreu muito com isso, é uma das principais vítimas que a gente teve na política do Brasil. O que aconteceu com a Manuela são coisas horrorosas, lógico que sim, né? Mas eu espero que tenha um esforço concentrado desse negócio. Senão vai virar várzea e corre o risco de ninguém fazer nada. Porque a gente sabe que vai ter disputa de ego, disputa de protagonismo, assim é a política. Assim é a política. Não tô falando da Manuela Dávila especificamente. Tô falando, se você vai criar vários grupos em vários lugares para fazer a mesma coisa, ou para fazer coisas similares, ou para você nem sabe se é a mesma coisa ou não é, porque não tem uma coordenação. Veja, não tem um projeto do PT, que hoje é o governo, sobre o que o governo acha que tem que ser feito. Não tem. Então o governo tá criando um monte de grupo, mas o governo não tem a visão da coisa ainda. Ah, então estamos criando grupo para ter a visão. Tudo bem, mas qual é o grupo que vai ter a visão? A visão de qual grupo? De quem? De quem? Quem vai liderar esse negócio todo? Para onde que a gente olha como sociedade quando a gente quer saber qual a visão que o executivo tem disso? E ela tá em consonância com o projeto do legislativo? E ela tá em consonância com as discussões que já existiram no passado? Com o PL que foi relatado que é de relatoria do Orlando Silva, por exemplo? Que é um cara que tá nesse negócio há 2, 3, 4 anos, conversando com pessoas, entendendo as plataformas, entendendo o que é, como é que a gente pode classificar o que é discurso de ódio, como é que a gente pode classificar o que é fake news, que tipo de punição existe, para que legislação a gente pode recorrer, que tipo de legislação já existe que a gente só precisa aplicar melhor ou apontar melhor. Então, para onde que a gente olha? Eu, sinceramente, eu acho que tá no... Tá dois metros de virar várzea esse negócio. Tá bom, gente? Então, é um debate importante. Espero que o governo se organize nessa coordenação dessa parada toda.